Sim. Eu pedi para falar 6 slides no final, podemos discutir também depois, se houver tempo, mas é para eu lembrar das crianças que eu tenho me dedicado já nos últimos anos há bastante tempo, com bastante empenho, e isso tudo graças ao professor Paulo Pego, que tem nos apoiado 100% nessa iniciativa de fazer o atendimento às crianças. Nesse período, pode passar o próximo, nós criamos um banco de dados dessas crianças que iniciou-se em 2012 com a doutora Fernanda Alfinito, né, que ela começou esse banco de dados, coletando os dados dos pacientes aqui do INCOR, e se consolidou com a hoje assistente Juliana, em 2016, com a incorporação do REDCap definitivamente nesse banco de dados. Nesse período de 2002 a 2014, nós temos, então, 448 crianças. E se vocês notarem, todo mundo diz, criança é um adulto em miniatura. Acho que muito pelo contrário. Vocês vão ver que tudo que foi falado pelo professor Paulo Cardoso, apresentado pelo João Paulo, numa criança se amplifica, ela ganha dimensões muito maiores. E sem contar que essas crianças, depois desse evento, geralmente 50% a idade média, a mediana de idade das minhas crianças tem 1 ano, quer dizer, 50% têm menos de 1 ano de idade. Então, tem que considerar que eles têm toda uma vida pela frente. Então, tem que ser considerado que são crianças que ainda têm um tempo por viver de mais de 70 anos, se considerarmos a idade média, a expectativa de vida no Brasil. Bem, explicando um pouco essa tabela, nós percebemos, e nesse período nós aprendemos que o principal problema, como está em azul na parte de baixo, o problema era diagnóstico. Existia um problema diagnóstico muito grave aqui na instituição inicialmente, e eu vou colocar isso como sendo o Brasil. Porque não se fazia o diagnóstico dessas crianças, muitas dessas crianças passavam desapercebidas, desatendidas e sem nenhum tipo de assistência. A parte em verde mostra que mais da metade dessas crianças a gente conseguia resolver com procedimentos simples, minimamente invasivos, que foi ressaltado pelo Paulo no segundo caso, pelo João Paulo. A gente conseguia resolver essas crianças com procedimentos minimamente invasivos, com dilatações simples, traqueostomias, que sempre é um procedimento, vamos dizer assim, complicado, e endopróteses, que a gente tinha disponibilidade de algumas. E cerca de 7% apenas a gente tinha que lançar mão de ressecções. É lógico que são casos muito bem estudados, muito bem planejados, e que eu vou citar adiante. Pode passar o seguinte. Então, o primeiro grupo de crianças, são 3 grupos de crianças. Eu gostaria de abordar a estenose congênita de traqueia, que nós conseguimos, como eu disse, graças ao professor Paulo Pedro Fernandes, aqui na instituição, com a parceria feita com a cirurgia cardíaca, ou melhor dizendo, o grupo de cardiopatias congênitas, melhorar a questão da falha diagnóstica, fazer o tratamento, muitas vezes endoscópico, de resgate, e nos últimos anos, com a parceria com o pessoal da cirurgia cardíaca pediátrica, fazer tanto o diagnóstico endoscópico angiotomográfico com reconstrução e a cirurgia conjunta de muitas dessas crianças. Quase metade dessas crianças têm doenças tanto do coração como da traqueia. E nós estamos aprendendo, como está em vermelho, muito devagar, a estabelecer critérios para tratamento conservador. No caso, chega uma criança com estenose congênita de traqueia, com anel completo, ou ring, como o americano diz, e a gente tem critérios para decidir se você precisa operar essa criança imediatamente ou não. Atualmente, nós estamos com cerca de 9 pacientes com cardiopatias congênitas variadas, que algumas foram operadas do coração e que nós não operamos a traqueia. Seguinte. Segundo grupo que eu quero me referir são as próprias crianças com cardiopatias congênitas que acabam tendo lesões agudas e subagudas da via aérea.
início, no começo, muito no começo, lá atrás, a gente dizia assim, são coisas separadas, vamos tratar separado, cardiopatia congênita é uma coisa, lesão de viária é outra coisa. Errado, nós aprendemos que não é assim. Nós começamos a fazer um programa de nasofibroscopia flexível no leito, uma avaliação das crianças no próprio, na enfermaria de internação. Atualmente nós estamos utilizando nesse aspecto o ultrassom, que está sendo muito promissor agora no início, e isso, no caso, né, eu acabava, entre aspas, levando a culpa de que quando eu aparecia no caso, o tempo de internação se prolongava, tinha múltiplos procedimentos entre as dilatações, traqueostomias, etc., e o tempo de permanência em ventilação mecânica e UTI aumentava. Mas, pelo contrário, é que não se fazia o diagnóstico, e são crianças que necessitam de um tratamento, e nós estamos agora trabalhando para tentar melhorar essa questão do tratamento, para a gente tentar encurtar tanto a questão de internação como o de múltiplos procedimentos. Porque a maioria dessas crianças se resolve com procedimentos simples, como eu disse, laringoscopias, dilatações e traqueostomias. E a participação da equipe multiprofissional tem ajudado muito, porque melhora muito a qualidade do tratamento, dos cuidados, o acompanhamento ambulatorial e o segmento dessas crianças, porque no Brasil a gente vê que essas crianças são completamente abandonadas. Quando a gente diz para uma mãe que eu é que vou acompanhar essa criança até a retirada da canotraqueostomia, a aceitação do procedimento de traqueostomia é muito melhor. Seguinte. E, por fim, as crianças que são um problema para o Brasil. Eu vou citar um artigo que eu recomendo que todos leiam, e que toda essa confusão que eu coloquei é basicamente para mostrar a completa desorganização que se encontra o atendimento das estenoses adquiridas de laringe e traqueia. É um problema, assim, muito sério, tanto para os profissionais de saúde como aqueles que lidam com isso, os gestores, tudo, porque existe uma completa falta de padronização, não existe uma diretriz nacional de orientação para o SUS, e a Agência Nacional de Saúde está completamente perdida nisso. Normalmente vocês vão ver aquela situação, não consegui entubar, ou pior, não consegui extubar, pior ainda. E é feita a traqueostomia por um cirurgião geral qualquer, né, que abaixo dos 2 anos de idade realmente é uma questão técnica bastante séria, e vai desde falta de material básico de atendimento, uma falta de treinamento, não existe código de cobrança de troca de canos, assim como existe, por exemplo, para troca de bolsa de colostomia, e não existe uma linha de cuidados e um fluxo de atendimento, de encaminhamento para o tratamento pelo SUS. Seguinte, nesse aspecto, eu recomendo que todos leiam esse artigo publicado pela doutora Melissa Avelino e doutora Rebeca de Goiânia, a doutora Melissa de Goiânia, a doutora Rebeca de Campinas, que fizeram um estudo muito interessante que mostra um panorama do Brasil, de como todos esses dados acima eu tirei desse trabalho, e que mostra, então, exatamente como está o tratamento. E a minha intenção nos próximos anos, tanto na questão de pesquisa clínica, como na questão de ensino, e tentar melhorar a assistência dessas crianças de uma forma organizada, né? Como a gente tem feito desde, então, a época da Fernanda e da doutora Juliana. Hoje eu tenho, pelo menos, 4 estagiários de complementação, fellows, que algumas estão se dedicando a essa parte, e eu acho que vai ser bastante interessante nos próximos anos isso. Novamente eu agradeço ao professor Paulo Pego e obrigado. Parabéns, Paulo, parabéns, João Paulo, parabéns, Hélio. As apresentações foram muito claras e muito objetivas e muito boas, e acho que mostram bem, principalmente para as pessoas que já estão há algum tempo com menos contato com o grupo, de como isso tem avançado, né? De como isso tem sido melhor organizado e como isso tem frutificado tanto na melhora de tratamento para os pacientes, como nessa questão de ensino. Veja, essa questão de ter esse número de fellows hoje mostra
o reconhecimento do grupo, né? E, ao mesmo tempo, as publicações mostram, e as teses mostram que isso tem gerado também novo conhecimento. Acho que a palavra está aberta, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, é um momento oportuno. Para isso, nós temos mais 6 minutos, e seja em relação aos casos, seja em relação a qualquer problema relacionado à traqueia. Eu queria aproveitar, enquanto não entra nenhuma pergunta no chat, professor Paulo, apenas para fazer uma pontuação aqui para aqueles que tratam pacientes com doenças de via aérea, né? É muito importante uma coisa, primeiro, essa é uma coisa multidisciplinar, você tem que realmente trabalhar multidisciplinarmente. Segundo, veja onde você rende melhor, quer dizer, na parte endoscópica. Eu, por exemplo, tenho um acordo tácito com o Hélio Minamoto há 12 anos, quer dizer, ele vê todas as crianças, porque ele tem uma psicologia especial com as mães e com as cardiopediatras, que eu não tenho. Então, isso é muito bom, porque aumentou muito o rendimento a partir do momento que nós definimos essas coisas. Então, o Hélio hoje tem uma experiência nacional, eu acho que é uma experiência expressiva. Nós vamos começar a botar isso nas publicações científicas brevemente, agora com banco de dados e tudo, mas é importante ter essa empatia, né? Porque esses são pacientes crônicos que ficam muitos anos com a gente, então eu acho que é fundamental para você atender bem esses pacientes, você tem que ser resiliente, tem que ficar lá e acompanhar, e é difícil, não é fácil, mas é muito interessante. Acho que temos uma pergunta no chat aí, deixa eu ver. Não, é do Mauro Nascimento. Professor Paulo, acho que, não sei se o Hélio quer fazer algum comentário, ou vocês aqui. Eu termino meus comentários e agradeço a todos. Algum comentário, Hélio? O Benoit está na linha aí, se o Benoit quiser fazer algum comentário também. Estou aqui. Acho que foi muito boa a aula, parabéns aos dois, parabéns ao João também pelos casos. A gente tem evoluído bastante, assim, principalmente na parte de diagnóstico. E uma coisa que eu comentei eu já venho conversando com o professor Paulo Cardoso, e que acho que vai ser um alvo também de muitas teses aí futuras, que a gente precisa aumentar nossa parte básica também em pesquisa de traqueia, né? Nos últimos anos, a gente tem tido um aumento grande de estudos, né, de mostrando da fisiopatologia da estenose de traqueia, mostrando o influxo de células, mostrando que não é só o balonete, né? Tem toda uma cascata inflamatória celular por trás disso, e acho que essa vai ser uma linha que a gente vai instalar, que já está começando e que no futuro vai render bastante coisa para a gente, bastante tese, bastante projetos de doutorado. Então, acho que é uma outra parte que a gente vai instaurar em breve. Acho que vai ser bastante interessante. Acho que só para fechar, então, acho que isso foi bem lembrado também, Benoit. Acho que essa questão de pesquisa básica, na verdade, nós temos aqui dentro, e ainda, do ponto de vista nacional, comparado com outros grupos de cirurgia de tórax, certamente nós utilizamos bem o nosso laboratório de investigação médica, a nossa interação, mas certamente dá para utilizar melhor. A gente tem essa interação que pouquíssimos lugares no mundo têm, né? Que a gente tem várias disciplinas que podem colaborar dentro da Universidade de São Paulo, dentro do Hospital das Clínicas, dentro da Faculdade de Medicina, e que nós já interagimos, obviamente, mas temos espaço. Quer dizer, acho que dá para a gente crescer bastante nisso, e acho que dá para a gente interagir mais e progredir nisso que você acabou de comentar, usando melhor o banco de tecidos, a gente já tem usando melhor o próprio Lean e fazendo trabalhos colaborativos com estruturas muito próximas. Eu acho que é um caminho que nós temos trilhado, mas que nós devemos aprofundar. Um outro dado muito interessante que foi comentado, acho que foi o Hélio que comentou, essa questão da desorganização nacional, vamos assim dizer, do ponto de vista de segmento dos doentes. A gente mesmo aqui no HC, há alguns anos, detectou isso, quer dizer, a traqueostomia, muitas vezes ela é realizada pelo otorrino, pela cirurgia de cabeça e pescoço, em especial pelo cirurgião de trauma, e ela é vista como uma coisa menor, né? Então, assim, é um doente que tem um politrauma e tem também uma traqueostomia. E quando o doente retorna, a preocupação muitas vezes do cirurgião de trauma, do neurocirurgião, é com a parte neurológica ou com a parte
do trauma como um todo e não se lembra, não se atenta tanto à traqueostomia. A traqueostomia vai aparecer quando ela complica. E então, muitas vezes, nós ficamos apagando incêndio. Então, dentro disso, foi criado um ambulatório de segmento de doentes com traqueostomia, independente de quem tenha feito no Complexo HC, e nós estamos coordenando isso já há alguns anos, e acho que isso é um enorme avanço do ponto de vista de melhor cuidado com esses pacientes e de profilaxia de complicações graves, que esses doentes muitas vezes apresentam e já chegam numa situação muito extrema no pronto-socorro. Então, estamos no horário, acho que a gente queria parabenizar novamente a todos, queria agradecer a presença de todos e reforçar mais uma vez que as portas da disciplina estão abertas, uma vez egresso, sempre pertence, uma vez que pertenceu à disciplina, pertence para sempre. Essa é a mensagem, então as portas estão totalmente abertas. Muito obrigado a todos e boa semana. Obrigado, bom dia. Obrigado.